Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindas ao Remodelada à Luz da Bíblia. E hoje a gente vai falar sobre um tema que precisa do nosso alerta, assim, né? Não dá pra gente passar despercebido por ele, né? Mas antes, vamos começar? Nossa leitura bíblica de hoje vai ser em Salmos capítulo 14, versículo 1. Diz um insensato no seu coração: não há Deus. Corrompe-se e pratica uma abominação, e já não há quem faça o bem. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as consequências da incredulidade. E esse versículo, né, em Salmos, o salmista aqui, esse é um Salmos composto por Davi, inclusive, ele diz um insensato no seu coração: não há Deus. Ou seja, um insensato não acredita em Deus. Mas, para a gente entender mais a fundo esse versículo, a gente precisa separar ele em tópicos. Então, a gente tem que separar esse versículo em sujeito e as consequências, né, da incredulidade. Bom, a gente vai começar falando do insensato, que é o sujeito desse versículo. Então, para a pessoa não acreditar em Deus, isso já mostra uma insensatez da parte da pessoa. É uma pessoa sem entendimento. Né? Deus não tem raiva dessas pessoas. Deus não quer o mal, não quer que essas pessoas morram. Mas Deus quer que essas pessoas se convertam e reconheçam que Ele é Deus. Reconheça que é Ele que está cuidando delas. Deus não está com raiva esperando que o mal aconteça. O Senhor fala isso, que Ele não tem prazer na morte do perverso, Ele não tem prazer na morte do pecador. Mas Ele quer que o pecador se converta e viva uma vida com Ele. A incredulidade ela pode ser causada por 3 pontos em específico, né? Os 3 principais. O primeiro, traumas. O segundo, as más influências. E o terceiro, materiais que disseminam o ateísmo. Então, vamos falar sobre esses 3 pontos. A incredulidade ela pode ser causada por traumas, por quê? Porque às vezes a pessoa ela já acreditava em Deus antes, sabe? Só que aí acontece alguma coisa na vida dela onde Deus não responde do jeito que ela queria que respondesse. Então Deus não responde como ela estava imaginando, ou acontece uma coisa muito ruim, né? Por exemplo, ela acredita em Deus, uma pessoa que até é muito ativa, né, na igreja, só que aí, por exemplo, morre alguém da família. Essa pessoa fica tão conformada com aquela morte, ela fica tão sem entender aquilo, que ela vai por esse caminho do ateísmo, né? Influenciado, claro, por Satanás. E aí ela vai por esse caminho do ateísmo, só que esse caminho é um caminho muito perigoso. Porque se a pessoa não acredita nem em Deus, ela não vai acreditar em ninguém. Ela vai ser aquela pessoa totalmente pé atrás com tudo e com todos, sabe? E isso é muito perigoso para a própria pessoa. Mas bom, continuando falando desses traumas que levam à incredulidade, ela começa a desconfiar da existência de Deus e ela começa a até se desconfiar da vida dela, porque se ela desconfia da existência de Deus, ela vai pensar assim: logo, se não existe um Deus, Deus não tem nenhum plano, né? Porque não existe, então ele não vai ter nenhum plano pra minha vida. Então tudo aquilo que eu tô vivendo, eu sou uma pessoa perseguida pelo universo, sou uma pessoa, tudo acontece comigo. Então ela vai muito por aquele caminho, sabe? Ou então, às vezes ela também vai para aquele caminho então tudo é relativo. Tudo é muito relativo, então tá acontecendo isso comigo, mas podia estar acontecendo também com qualquer outra pessoa, porque afinal de contas tudo é muito relativo. Então esses traumas, tudo aquilo que embasou ela a acreditar e aí por esse caminho do ateísmo foi um trauma. A segunda possibilidade, né, o segundo ponto que pode causar a incredulidade é as más influências. Às vezes a pessoa começa a ter uma amizade ou uma amizade, ou pode ser ver vídeos ou séries, qualquer coisa assim que influencia, que fala muito dessa questão evolucionista, fala muito dessa questão evolutiva, muito dessa questão ateísta. E aí essa pessoa começa a estar muito em contato com aquilo. Às vezes a pessoa tá vendo, por exemplo, um filme, e o filme fala sobre aquilo, sobre o ateísmo. A pessoa no começo ela começa achando, o filme é bacana e tal, ela não tá muito ligada nas ideias do filme. Só que daqui a pouco ela começa a gostar tanto que ela começa a ir atrás. E aí ela começa a ir atrás das ideias do filme. E aí um abismo vai chamando a outra, né? Daqui a pouco ela já tá indo atrás mais daquele tipo de material. Então ela começa a ser mais centrada naquele tipo de material específico. Sobre o ateísmo, né? O evolucionismo. E aí, depois disso, ela começa a acreditar naquilo, tá? Começa a botar fé naquilo.
Ou seja, essas pessoas que fazem esse tipo de material, né, que eu vou até falar mais sobre. Era pra falar das pessoas, das más influências, mas acabei falando do outro ponto que era dos materiais. Mas as pessoas que dedicam a vida delas para fazer esse tipo de material, elas são pessoas que estão sendo usadas pelo diabo para querer disseminar as ideias delas, né? As ideias mentirosas, porque Deus existe sim. A gente tem provas disso, sabe? Se a gente parar pra pensar em tudo, se a gente parar pra pensar no mundo inteiro, não dá pra ser algo evolutivo. E pasmem, essas ideias ateístas e evolucionistas estão entrando cada vez mais nas igrejas. Hoje, se a gente for pegar, até estudos mesmo, pesquisas, muitas pessoas acreditam que a Bíblia ela é um livro que não é um livro que você pode usar 100%. Ela é um livro ultrapassado, um livro obsoleto e, como eu falei, são pessoas de dentro da igreja, tá? Não tô falando só de fora, não tô falando do mundo, tô falando de pessoas dentro da igreja que estão disseminando essas ideias. E aí outras pessoas, às vezes, por ter uma amizade, por ter uma influência para essa pessoa estar num lugar de destaque, ela começa indo por esse mesmo caminho. Então, eu já escutei coisas assim, de falarem, não, por exemplo, o mundo não foi criado em 7 dias. Esse período 7 dias, ele foi um período só para dar um nome mesmo, assim, porque ele é um período, assim, que pode ter levado milhares de anos para acontecer. Sabe, por exemplo, Adão e Eva pode não ter existido, eles são só uma lenda. Só que se você, uma coisa que eu escutei até esses dias eu achei muito interessante, se você desconstrói o evangelho na base dele, tipo, você começa a querer desconstruir a Bíblia por Gênesis, você desconstrói todo o resto, porque é lá em Gênesis que você começa a ver o pecado original, além da criação do pecado original, a descida, né, do ser humano, como ele era um ser que ele estava totalmente em comunhão com Deus, e depois da queda ele é um ser totalmente que fica afastado de Deus. E aí quando você olha para o sacrifício de Jesus, se você desconstruir o Gênesis inteiro, você começa a achar que o sacrifício de Jesus não teve valor, porque afinal de contas, eu não acredito que eu sou tão mal assim, por Jesus ter morrido por mim. Então você consegue entender por que as pessoas focam tanto em Gênesis e para querer desconstruir, ou então querer, já vi também, quererem desconstruir a natureza de Cristo. Né? Então, por exemplo, Jesus não era 100% Deus, sabe? Essas conversas muito assim, quando você escuta uma conversa muito evolucionista, uma conversa tipo assim, temos provas, temos fatos arqueológicos que comprovam que o evolucionismo é real. Você tem que já totalmente desligar sua mente disso. Porque se você vai atrás desse tipo de material, daqui a pouco você está sendo totalmente influenciado, e esse é o plano de Satanás. As más influências, elas fazem isso, elas começam a te atrair para a pessoa parecer muito legal, muito bacana, e ela começa a fermentar aquele tipo de ideia que ela já está dentro da cabeça dela, né? Essas más influências, elas são pessoas que querem formar na cabeça de outras pessoas, disseminar esses assuntos, né, de ateísmo, ou então às vezes de confusão, isso também acontece, tá? Às vezes não é só o ateísmo puro, mas é aqueles assuntos tipo... como eu falei, né? A Bíblia não é tão real, a Bíblia é ultrapassada e tal, então pode acontecer nisso também. A sensação que eles passam para as pessoas, ou seja, quando a pessoa lê esse tipo de material, ela começa a achar que eles são muito eruditos, a pessoa que escreveu, eles têm provas muito comprovadas, eles são muito cultos. Então, esses materiais, eles querem provocar também uma ideia que eles são mais inteligentes que todo mundo, então todo mundo tem que seguir a ideia deles. Né? Então, essa falsa ideia trabalhada, ela é muito perigosa também. Agora, a gente parte para as consequências do ateísmo. A gente já falou o que leva, a gente falou do sujeito, o que leva e agora as consequências. Bom, as consequências são bem claras nesse versículo, eu vou até dar uma relita dele. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam a abominação, e já não há quem faça o bem. A primeira consequência da incredulidade é corrompe-se, é a corrupção. E a corrupção que eu tô falando, ela não é só de dinheiro, né? Não é uma corrupção apenas monetária. Eu tô falando de uma corrupção que ela vai para uma corrupção de pensamento também. Porque se você não tem nenhum código de ética para você cumprir, como que você vai ser um bom cidadão? Por exemplo, a Bíblia é o nosso código de ética. A Bíblia mostra tudo aquilo que a gente tem que fazer, tudo aquilo que a gente deve fazer pra gente viver também uma vida com Cristo. Entendeu? Não dá pra gente viver uma vida totalmente pecaminosa e falar assim, eu tô cheia de Deus. Sabe? Não tem isso. As nossas obras, elas frutificam. Então, quando a gente vê, por exemplo, um pé de laranja.
Você vê lá, só sabe que é um pé de laranja porque você vê uma laranja lá e você sabe, né? Ou então você já conhece um pé de laranja, você fala assim, esse é um pé de laranja. Por quê? Porque ele dá laranja. Essa é uma vinha. Por quê? Porque ela dá uvas. Então, é uma vinha. Sabe? Então você reconhece as árvores pelos frutos. Como que vamos reconhecer como os cristãos se a gente não tem fruto? Eu não ia fazer esse vídeo. Quando eu li esse versículo e eu comecei a escrever sobre o tema, eu não ia fazer esse vídeo. Porque eu pensei assim, eu não vou mexer com o que tá quieto, né? Eu não vou falar sobre isso. É um tema muito forte, é um tema que confronta muito, né? Então eu não sei se você que tá assistindo, você é ateu, ou se você também, né, parou pra pensar sobre isso, né? E foi assistir esse vídeo, chamou a atenção o tema. Mas hoje a nossa fé, ela é tanto dentro, tanto fora das igrejas, né? Fora já era, agora dentro já tá mais ainda. Ela tá sendo totalmente confrontada. Ou seja, as pessoas não têm vergonha de fazer um vídeo aqui no YouTube e falar assim, você tá errado. Esse vídeo, eu já tinha pronta a mensagem, né? E já tinha lido o versículo, já tinha feito as anotações. E aí eu falei, eu não vou falar disso. Só que aí, do nada, assim, apareceu um vídeo no meu YouTube que tava falando exatamente sobre isso. Né? O vídeo falava sobre a farsa de Isaías 53. Eu pensei assim, gente, se eles que são pessoas que estão disseminando esse tipo de conteúdo e não tem medo, não tem vergonha, não tem temor algum de falar sobre isso, por que nós, como cristãos, também temos que ter? Porque às vezes acaba que a gente fica muito cheio de dedo, a gente tem um cuidado, não é uma má intenção, mas você percebe que cada vez mais você é forçado a entrar naquele sistema, sabe? Mas nós temos que fazer como José, como Daniel, que eles não se enquadraram, né? Se a gente for ver as histórias da Bíblia, por exemplo, você citar Daniel estava na Babilônia, ou seja, ele foi levado cativo para lá. E imagina naquele tempo as ideias que eram disseminadas na Babilônia, mas ele não se enquadrou naquelas ideias. Porque nós exalamos o bom perfume de Cristo. Se a gente está se enquadrando nas ideias do mundo e ainda querendo chamar isso para a Bíblia, por exemplo, tratar de pontos evolutivos e falar que não, que Gênesis que Gênesis não existiu. Ou a gente é das trevas, ou a gente é da luz, ou a gente acredita, ou a gente desacredita de Deus. Eu queria falar sobre essa corrupção, é isso. A palavra corrompe-se, ela significa pervertem, modificam, depravam. Então hoje a gente vive com uma sociedade totalmente depravada, porque isso já foi plantado na cabeça das pessoas, né? Essa corrupção, tudo isso já foi totalmente trabalhado ali na cabeça das pessoas. As pessoas estão na insensatez da incredulidade, estão querendo corromper a verdade, sabe? Então hoje, se você olha os parâmetros que a sociedade está pondo, é que tudo é relativo, que tudo é normal, você pode viver do jeito que você quiser, sabe? A corrupção no governo e na sociedade só são o resultado de uma corrupção moral que já está acontecendo há muito tempo, sabe? E isso é uma corrupção também moral que já está acontecendo na vida de cada indivíduo. Bom, a segunda consequência da incredulidade é a prática da abominação. Quando a incredulidade e a corrupção já têm espaço no coração, na mente, na alma dos indivíduos, o próximo passo é a prática do mal, ou seja, a prática da abominação. Isso me lembra muito nos dias de Noé. Né? Se a gente for ver a sociedade no dia de Noé, nos tempos de Noé, era uma sociedade totalmente corrompida. Era uma sociedade onde o mal ele já tinha espaço na sociedade. E aí o que o Senhor falou? O Senhor falou, vou destruir essas pessoas, porque vocês me provocam a ira desse jeito, sabe? Então a gente vê como que o mal, a prática da abominação, ela já é algo natural, sabe? Ela já é algo totalmente normal para essas pessoas. A prática é apenas o resultado de várias ervas daninhas plantadas e cultivadas na mente e no coração dos indivíduos. Ou seja, são várias sementes de materiais ateístas, más influências, traumas, que elas começam a produzir, né? Elas começam a crescer, daqui a pouco elas já estão dando fruto, que aí entra a prática da abominação. E outro fruto da consequência da incredulidade é: não há quem pratique o bem. Não há mais.
E a coisa que mais me chama a atenção nesse versículo também, porque esse versículo ele também é usado, sabe, pelo apóstolo Paulo, para falar, né, que não há mais quem faça o bem, porque se a gente está longe de Deus, não tem como a gente praticar o bem. Se a gente está longe de Deus, não há como a gente ter um ação voltado para a prática verdadeira do bem, com a intenção certa. Tipo, você pode até querer fazer, mas você não vai estar praticando da forma certa. Quando nós, como indivíduos e como humanidade, estamos longe de Deus, não há como haver a prática do bem, pois estamos cegos pelo egoísmo, ganância, prazeres malignos. Não podemos esperar nada do que é bom, reto e justo, num mundo corrompido de pecado. A falta da prática do bem é só o resultado de mentes e corações cheios e corrompidos pelo pecado. O que eu queria também chamar a atenção de vocês é, mesmo tanto na Bíblia, a gente vê muitos exemplos disso na Bíblia e na própria história. Se a gente vai investigar na história da igreja, os grandes homens de Deus, eles vieram em épocas eles surgiram, né, em épocas bem corrompidas. Então, a gente vê como a igreja, ela estava ali não para entrar nas ideias corrompidas do mundo, mas para ser a diferença, para ser aquela que vai iluminar, para aquela que vai ser o sal, sabe? Então, que a gente não venha aceitar esse tipo de ideia. Toda a Bíblia, todo o cânon bíblico, né? Então, toda a Bíblia, todos os nossos 66 livros, todos eles são importantes. Nenhum deles pode ser desconstruído por alguém. Mesmo porque não consegue, tá? A Bíblia, ela sempre vai ser verdade. Nunca a Bíblia vai ter iniquidade, vai ter dolo. A palavra de Deus é sempre verdadeira. Então nós devemos confiar na Bíblia, confiar naquilo que o Senhor diz para as nossas vidas. E se você está nessa situação de ateísmo, o Senhor não quer o seu mal. Eu falei tudo isso aqui da prática da abominação, as consequências do ateísmo e tal, não para te julgar, sabe? Não para apontar o dedo e falar assim, o Senhor não te ama, o Senhor não te quer. Não, não é isso. A ideia aqui é conversão. Como eu falei, o apóstolo Paulo mesmo usa esse texto para falar, olha, não há ninguém que faça o bem. Todos nós, quando estamos distantes do Senhor Jesus, não podemos nos justificar. Nós, como seres humanos, nós não podemos nos justificar. Quem nos justifica é Cristo. Nós não temos condições nenhumas de comprar nossa salvação. O único que nos salvou e que intercede por nós perante o Senhor, Deus, é Jesus. Então, ore ao Senhor. Se você já foi muito contaminado com esse tipo de influência, se você já foi muito contaminado com esse tipo de material, peça ao Senhor, para que o Senhor realmente limpe a sua mente e o seu coração, te dê olhos puros, olhos de criança. O Senhor fala, se você não for como uma criança, você não vai poder entrar no reino dos céus. Então, que de verdade a gente venha ter um olhar assim, que a gente realmente venha amar o Senhor, sabe? E não querer nos desviar dele e dos propósitos dele para as nossas vidas. Que todos esses pontos que eu trouxe aqui sejam para a gente ter como um alerta, como um aviso. Que a gente saiba até onde a gente pode ir. Não deixar nos corromper pelas coisas desse mundo. Bom, fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Que o Senhor esteja realmente na mente de vocês. E o que alimente nossa mente venha a ser como o apóstolo Paulo diz. Aquilo que é puro, santo e agradável. Né? Aquilo que há louvor ao Senhor. Aquilo que realmente possa trazer a consciência de eternidade para os nossos corações. Fique com Deus, Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau!